É muito fácil nós entendermos a diferença entre essas duas formas de estrutura pedagógica. Fuiotsu significa surpreender. Fuiotsu no Ho, método de surpreender. E Fuiotsu Dome é como parar, impedir que alguém te surpreenda. Naturalmente, se nós pensarmos dentro de uma estrutura pedagógica através da alteração do pensamento a partir do oponente, nós vamos entender que eu devo estar sempre em uma medida proporcional àquilo que ele realiza dentro da sua própria estrutura. O que quer dizer isso? Meu professor, em geral, falava que se você não tem um pensamento, você é parte do pensamento de alguém. Se você não tem uma estratégia, você é parte da estratégia de alguém. Então, quando nós falamos em Fuiotsu no Ho, você vai ver como característica que sempre o saque vai ser muito veloz, o corte vai ser muito veloz, como forma de não dar nenhuma oportunidade de reação ao adversário. Naturalmente que isso implica uma série de estudos relacionados à distância, ao tempo. No passado, eles estudavam isso com linhas e medidas que são bem interessantes. Observe só. Se nós traçarmos aqui uma linha central, né, e dividirmos essa linha em 3 linhas mais, ou esse espaço em 3 linhas mais, nós vamos ter uma medida justa dentro daquilo que eu preciso para entender a movimentação do adversário até o ponto onde eu me encontro. Se nós traçarmos uma linha vertical, 3 linhas laterais, né, tanto para um lado como para outro, eu vou ter uma medida exata dentro da proporção do balanceio ou do equilíbrio do movimento que o adversário está executando em relação à minha pessoa. Então, no momento que ele avança sobre a minha pessoa, seja em forma de ataque ou de intimidação, essas serão as medidas que vão dizer até onde eu posso ir ou até onde eu posso permitir que ele avance. Tudo isso no passado era treinado de maneira muito interessante. Algumas lendas contam que treinavam com águias. Mas como com águias? Eles marcavam as linhas e então uma pessoa do outro lado soltava a águia. E ele tinha que aprender a ver quando a águia ia cumprindo as etapas. Da mesma forma, se contam que treinavam com cachorros, com lobos, apenas como medida de educar a vista ou o olhar para entender ou reconhecer a distância adequada. Se nós falarmos em neurolinguagem, em processos neurocognitivos, nós vamos entender que tudo isso é muito importante, porque nem tudo o cérebro reconhece da maneira que nós achamos que ele vai reconhecer. Então o Fuiotsu Dome, ele tem esse princípio de parar o ataque do adversário, mas para parar o ataque do adversário, eu devo entender a maneira que ele está se movimentando. Então, inicialmente, aqui é apenas uma explicação inicial, obviamente que isso implica uma série de conceitos, estruturas funcionais, conhecimentos relacionados às tensões do corpo, né, que se mede pela altura da cabeça, pela mandíbula, pelos ombros, pelo cotovelo, pelas mãos, pelo quadril, pelo joelho e pelo tornozelo. E nas linhas centrais você vai ter a linha central do corpo, a segunda linha onde encontra a clavícula, aqui onde o pescoço termina, o ombro, o cotovelo e as mãos. Essas são as linhas verticais e linhas horizontais. Tudo isso vai me ajudar a entender o movimento, se ele mexe um braço antes, outro depois, se ele avança. Tudo isso vai facilitar mais ou menos uma codificação do movimento do adversário. Então o Fuiotsu Dome ele vai trabalhar sempre dentro do aspecto do síncope. Quando ele se movimenta, o meu movimento será sempre no que nós conhecemos de Sanbu no Ni no Ho, ou método de 2/3. Ou seja, o meu movimento ele tem uma velocidade até o segundo ponto e aí uma aceleração. Entende-se que o cérebro não vai entender essa aceleração depois, então vai ser muito difícil para ele defender ou mesmo contra-atacar. Então, o Fuiotsu Dome, como forma de frear o ataque do adversário, ele vai ter mais ou menos essa característica. E o Fuiotsu no Ho
Da mesma forma, em Sambu no Ninoho, existe um adiantamento como forma de engano pelo movimento do corpo. Então existem muitas características onde você vai ver o pé posicionado para um lado, o quadril para outro, mas o corte vai ter uma única direção. Então tudo isso são mecanismos dentro de estruturas que englobam a Zamuki no Ho, que é a parte de engano. Todo esse processo ele vai te ensinar que a mesma técnica usada para uma arte pode ser usada em todas as artes. Tudo que inclui método significa que pode ser utilizado em outros aspectos dentro de outras estruturas, você considerando a linha funcional e a linha estrutural. O que é isso? Estrutura é tudo que é o corpo, tudo que é biológico, tudo que é mecânico, e funcional, tudo que tem a ver com o seu pensamento, com a sua mente, com o seu comando mental. Vamos entender um pouco como isso funciona. Olha só. Se nós falamos em Fuiwotsu no Ho, eu vou adiantar, o meu olhar ele vai tentar te aprisionar para a partir daqui você não perceber o momento do saque. Observe só que eu fiz de maneira bem lenta para que você entendesse. Se eu movimento chamando a sua atenção para esse ombro, ocultando a minha espada neste movimento, em um princípio parece que é difícil sacar, te cortar, mas não é bem assim. Então todo esse engano de surpreender, existem várias vertentes. Se nós falarmos em uma cerimônia, é um tipo de técnica. Se nós falarmos em uso da Tanto, é outro tipo de técnica. Então depende, né? Da mesma forma, se nós falarmos em Fuiwotsu Dome, eu tenho que parar o ataque do adversário. Então ele pode me atacar, eu deixo que ele se movimente até metade e corto. O que significa isso? Vai ser difícil para ele. Quando eu falo movimentar até a metade, eu devo atender ao movimento quando o pé dele estiver saindo ou quando a técnica estiver chegando, né? Eu devo sempre permitir que ele acredite que vai conseguir realizar o movimento. Fora isso, nós temos outra linha de vertente relacionada ao Fuiwotsu Dome, que significa não permitir nem que ele inicie o movimento. Então sempre o meu avanço ele vai ser sincopado para impedir um saque, um agarre, o que for, né? Os movimentos sempre relacionados a não permitir que ele inicie o movimento. Então nós temos duas formas. Quando o movimento já foi iniciado, para que ele não complete, e impedir que ele inicie o movimento. Essas são duas formas primárias do que é praticado dentro do que seria Fuiwotsu Dome e Fuiwotsu no Ho.